Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre ela, a histórica queda da Selic, primeira queda em 3 anos. Vou falar o que significa, o impacto nos investimentos, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Nessa última quarta-feira, dia 2 de agosto, começou aquilo que muita gente estava esperando. O Banco Central finalmente abaixou a Selic. E sim, um corte nos juros era esperado, inclusive foi sinalizado na última ata do Copom. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, que a ata estava com um tom mais brando, porém não era consenso de quanto seria esse corte. A metade do mercado falava de uma queda de 0,25 ponto percentual, enquanto a outra metade falava de uma queda de 0,5. Então sim, a queda era esperada, porém o percentual de fato não era consenso. O mercado estava dividido entre esses dois valores. Inclusive tem uma fala do Haddad que eu tenho que comentar aqui, ele falou que o mercado já estava precificando uma queda de 0,75. Isso não é verdade. Não, uma queda tão alta nunca foi consenso e não estava sendo considerado como uma possibilidade real pelo mercado. É óbvio que sempre vai ter uma pessoa com um discurso mais radical, uma visão mais radical, mas quando a gente olha para o que o mercado estava precificando, 95% estava entre 0,5 e 0,25. E sim, teve algum maluco que chegou a apostar numa queda de 0,75? Teve, mas da mesma forma tiveram malucos que estavam apostando na manutenção. Então você falar que isso representa a visão do mercado, ou que é isso que o mercado estava precificando, não é exatamente correto. Mas enfim, no final tivemos uma queda de meio ponto percentual, a Selic agora está em 13,25%, e que ok, não foi uma votação consensual, é importante ressaltar. Os votos dos membros do Copom ficaram empatados. Quem decidiu, quem teve o voto de Minerva foi o Campos Neto, o presidente, e que no final escolheu por uma queda mais brusca de meio ponto, primeira queda em 3 anos, e que sim, foi histórico. Eu sinto que finalmente estamos colhendo os frutos da política monetária realizada desde 2021 e que só foi possível graças ao trabalho autônomo do Banco Central. Em março de 2021, nos tornamos pioneiros na subida dos juros. Enquanto o resto do mundo falava que a inflação era transitória, que iria passar, o nosso Banco Central reconheceu a ameaça inflacionária e começou o ciclo de alta da Selic para frear a inflação. Inflação essa que prejudica justamente os mais pobres, e foi graças a essa gestão autônoma do Banco Central que continuamos com a subida de juros em 2022, ano eleitoral. Também é graças a essa mesma gestão que desde 2022 a nossa inflação está melhor que de vários países desenvolvidos, incluindo Estados Unidos e países europeus. Também é graças a essa gestão autônoma que no começo de 2023, a Selic não caiu imediatamente quando o novo governo assumiu. Se o Lula, se o Haddad tivesse esse poder, eles teriam baixado a Selic na canetada. Inclusive, o próprio Lula já falou sobre isso em vários discursos, questionando a autonomia do Banco Central, questionando por que os juros estariam tão altos. E aí vale lembrar que o nosso câmbio só está controlado, nossa moeda só se valorizou nos últimos meses por causa desses juros. Se a Selic tivesse caído no começo do ano, e aí independente de controle fiscal, independente da inflação no resto do mundo, independente dos outros países ainda estarem subindo os juros, se o corte dos juros tivesse acontecido assim, de forma muito antecipada e considerando fatores políticos e não de fato fatores técnicos, isso com certeza teria refletido no câmbio. E aí, deixando claro, eu não acho que o Banco Central é perfeito, que ele acerta sempre, que ele nunca erra. Eu acho que todo mundo lembra da Selic em 2%, por exemplo, Eu já falei sobre isso aqui no canal, critiquei muito, inclusive, Eu expliquei que foi uma decisão tomada considerando as reformas microeconômicas que aconteceram no período, mas que, na minha opinião, não levaram em consideração o risco do país. Um grande exemplo disso foi o que aconteceu com o câmbio em 2020. Quando teve a pandemia e a versão a risco disparou, o dólar disparou também. Então, não acho que o Banco Central é perfeito, mas as decisões tomadas de 2021 para cá foram decisões muito acertadas considerando o período macroeconômico vivido. E é graças a esse trabalho dos últimos 2 anos e meio que agora a gente pode discutir um ciclo de baixa dos juros de forma realística, de forma estável e num cenário deflacionário, inclusive. Teoricamente, esse ciclo de baixa seria uma coisa muito boa para o mercado acionário. A gente já viu o que acontece quando os juros sobem. É mais difícil empreender, é mais difícil ter acesso a crédito, tudo fica mais caro, a economia retrai, tudo isso de forma proposital para frear a inflação. E ao mesmo tempo, além dessa questão da economia real sendo afetada, quando os juros aumentam, os títulos acabam ficando comparativamente mais atrativos. Então as ações se descontam. Quando os juros caem, acaba acontecendo o processo inverso. A atividade econômica aquece, é mais fácil ter acesso a crédito, é mais fácil pegar um financiamento, é mais fácil empreender, o consumo fica mais fácil, os títulos passam a ser menos atrativos, então os ativos de risco acabam se valorizando. Aconteceria o processo inverso. Mas aí lembrando, o mercado antecipa movimentos. Tem vídeo meu falando sobre isso desde o ano passado. O mercado acionário está em alta desde março, já antecipando uma queda dos juros.
Aí, ok, em termos de múltiplos ainda tá barato? Ainda tá barato, mas é um movimento que foi antecipado. E aí, infelizmente, a maioria das pessoas só começa a olhar para essa oportunidade depois que ela acaba, depois que tá no fim. Agora a gente já está começando o começo do corte. O mercado de fato está precificando mais cortes, né? Quando a gente olha para o boletim Focus, ele fala que a Selic vai terminar em 11% até o final do ano. E aí vale lembrar que a gente vai ter mais 3 reuniões do Copom em 2023. E ele também está precificando mais cortes para 2024. Isso tudo explicado, né? Explicada essa relação entre aquecimento econômico e juros, explicada essa questão do movimento na economia, né? Falar dos pontos positivos. Quais são as preocupações que a gente tem que ter na cabeça? Primeiro, essa queda do juros está sendo comemorada porque, como eu falei, ela é uma decisão técnica do Banco Central. Ela não foi tomada na canetada. E existe uma preocupação se essa visão mais técnica vai ser mantida com o próximo presidente do Banco Central. O Campos Neto só vai ser presidente até dezembro de 2024. E tudo indica que o próximo vai ser escolhido por questões políticas, por questões de proximidade, por questões partidárias. Se depois os juros caírem na marra, como aconteceu com o governo Dilma, então o mercado não vai ficar feliz. E além disso, os nossos juros só caíram porque a inflação está controlada, né? Porque a gente está num momento deflacionário. E isso, em parte, é graças ao trabalho do Campos Neto, mas também porque nos últimos meses a Petrobras está segurando a gasolina. A gasolina, que acaba impactando em tudo na nossa economia, não subiu de preço porque a Petrobras está segurando o reajuste. E por experiência, a gente sabe que isso não vai durar para sempre. Então até quando a Petrobras vai conseguir aguentar? Quando der ruim, será que ela vai repassar o preço ou vai virar uma bomba relógio? Além de tudo isso, temos que acompanhar a reforma fiscal e tributária. O fiscal é muito importante, ele acaba impactando diretamente nos juros. Quanto que o governo gasta, quanto ele se endivida. Se o governo gasta muito, se ele aumenta a base monetária, então os juros têm que subir para segurar a inflação. Mas ao mesmo tempo, o juro muito alto pressiona a dívida. Então tem que encontrar um equilíbrio em tudo isso, o governo tem que ajudar. Outra coisa que pressiona a Selic é a quantidade de benefício fiscal sem pé e sem cabeça que tem no Brasil. Então assim, para a economia aquecer, para a economia respirar com essa queda dos juros, o governo também tem que ajudar, ele tem que fazer a parte dele. Até porque não adianta em nada a Selic cair, mas a carga tributária aumentar. Os juros caem, mas ao mesmo tempo aumenta o imposto, que aumenta o preço, que diminui a atividade econômica. Cadê o aquecimento econômico aí? E outra coisa que a gente tem que observar é como os nossos juros vão se comportar em comparação com o resto do mundo, em comparação com outros países. Porque isso impacta no câmbio e, consequentemente, na inflação. Existe um medo que se a Selic cair, mas os juros americanos continuarem subindo, então o dólar poderia aumentar. O fato que a gente sabe agora é que os Estados Unidos e os países europeus, por exemplo, ainda estão aumentando os juros. Só que esse movimento de alta não vai acontecer para sempre. E eu acredito que a gente está cada vez mais próximo do final. Apesar da atividade econômica americana, por exemplo, ainda estar aquecida, eles tiveram um crescimento significativo agora, apesar da inflação ainda não estar na meta que o Fed queria, apesar de tudo isso, a inflação já está mais controlada. E aí, quando os juros americanos pararem de subir e começarem a falar sobre queda, aí que a brincadeira vai começar. Mas enfim, como ficam os investimentos no Brasil com a queda da Selic, que é o tema do vídeo? A renda fixa, obviamente, vai acabar pagando menos. No caso, as taxas de títulos pós-fixados que acompanham a Selic vão cair acompanhando esse movimento. Porém, os títulos pré-fixados vão se valorizar. E, ao mesmo tempo, falando de ação, custo financeiro das empresas cai, crédito fica mais fácil, consumo fica mais fácil, financiamento fica mais barato, economia se reaquece, empreender fica mais fácil, o dinheiro de forma geral fica mais fácil. Era por isso que a Trajano queria que a Selic caísse, porque para ela é interessante, já que ela é do setor de varejo, e a taxa de desconto cai, as ações ficam mais interessantes, ativos de risco de forma geral tendem a se valorizar. Mas aí lembrando, parte do movimento em tese já foi antecipado, mas teoricamente os múltiplos ainda estão baratos. Então, se o governo não atrapalhar e os juros de fato caírem, sim, estamos falando de uma boa janela de oportunidade. Então já se inscreve no canal, já deixa um like, já comenta o que você achou e até o próximo vídeo.